Fala pessoal, esse é mais um Rolê dos Candidatos. Eu sou o Eduardo Luiz, estou ao lado da editora Eloá Cruz, editora de eleições da Tribuna do Paraná, e te convido mais uma vez para pegar uma carona com a gente no Rolê dos Candidatos. Nosso convidado de hoje é o candidato Luizão Goulart. Seja bem-vindo, candidato, e boa sorte nessa disputa. Obrigado pela oportunidade de estar aqui fazendo um passeio com o Eduardo, com a Eloá, para falar um pouco aí sobre nossas propostas, sobre o que vocês direcionarem as questões. Candidato, você conhece, né, que você foi prefeito de Pinhais, né, 2007, 2017, com 93% dos votos no segundo mandato. Na sua propaganda eleitoral, você fala que foi eleito o melhor prefeito do Brasil enquanto estava em Pinhais, né? Sim. Mas você acha que Pinhais e Curitiba são cidades bem diferentes, né? Quais são os desafios aqui? Veja, Pinhais, quando eu assumi a prefeitura, também tinha muitos desafios. Aliás, Pinhais era um dos municípios mais violentos do estado do Paraná, não tinha infraestrutura, alagava. E eu fiz um plano de governo, né, apresentei para a população, e ao final dos 4 anos de mandato, no meu primeiro mandato, eu consegui cumprir mais de 90% do plano de governo. Então eu fui reconhecido pela população, que me deu mais um mandato com a maior votação do Brasil até hoje, que eu não tive notícia de uma maior, 93,7% dos votos. Custo de trabalho, de apresentar resultados. E terminei o meu mandato no final de 2016 com 94% de aprovação. Então eu tenho um trabalho realizado, uma experiência bem sucedida, transformamos a cidade de Pinhais, melhoramos a vida das pessoas, a infraestrutura da cidade. Evidente que eu tenho noção da disparidade, da diferença de proporção de uma cidade para outra. Agora, o modelo de gestão você pode implantar num município que hoje tem 132 mil habitantes ou num município de 1.800.000 habitantes. O formato de você organizar uma gestão. Eu sou formado pela Universidade Federal do Paraná em História e Filosofia, mas eu tenho uma especialização em Administração Pública. E me especializei mais como vereador, presidente da Câmara, deputado estadual. Então eu organizei uma equipe técnica, aproveitando principalmente o plantel de servidores públicos concursados, que tem uma memória histórica da cidade, já sabe o que dá certo, o que não dá certo e tal. Eu utilizei muito isso. O que eu pretendo fazer em Curitiba, né? Pinhais, evidente, 102 mil habitantes, aqui 1.800.000 habitantes. Em compensação, o orçamento aqui proporcionalmente é bem maior do que Pinhais. E uma cidade bem mais estruturada. E comparada com a cidade que eu peguei quando eu iniciei minha gestão. Então é perfeitamente possível, né? Considerando que tem muitos candidatos e muitos prefeitos de Curitiba que nunca tinha passado por uma gestão. Eu já passei por uma administração, eu já fui testado, né? E não foi uma cidade que estava organizadinha, não. Nós organizamos do zero. Candidato, a gente está nesse momento na Vitor Ferreira do Amaral, e talvez seja o maior elo entre Curitiba e Pinhais, seja justamente a Vitor Ferreira do Amaral, e talvez seja um dos grandes gargalos do trânsito das cidades aqui na região. Está passando por uma obra grande, o senhor acredita que tenha se aprofundado nessa obra, no que ela se propõe. O senhor acha que vai resolver a questão do problema de trânsito entre as duas cidades? Porque tem Piraquara logo ali também. Sim. Então é uma ligação muito importante que sofre há muitos anos com trânsitos caóticos, especialmente em horários de pico. O senhor acredita que essa obra foi bem executada, está sendo bem executada e vai cumprir o seu objetivo de resolver esse problema? Olha, apesar das árvores que foram retiradas e do transtorno que está havendo para os motoristas e para os comerciantes principalmente, eu tenho certeza que essa obra vai ficar muito boa quando finalizada. Agora, eu também fiz grandes obras quando fui prefeito, por exemplo, a João Leopoldo Jacomel, que foi uma parceria Pinhais, Piraquara e o governo do estado na época do Beto Richa. Só que antes de iniciar uma obra desse porte, eu sempre organizava os desvios, os acessos, as alternativas para o trânsito, para não prejudicar tanto o fluxo de veículos, as pessoas perderem tanto tempo no trânsito, dentro do ônibus e prejudicar os comerciantes. Você acha que isso não foi feito aqui? Não foi feito aqui, é só você olhar quais as possibilidades. Você fica aqui preso, você vai ali para dentro, tem obra também,
Não tô. Obra é uma coisa importante, agora é só uma questão de planejamento. E essa obra aqui, na verdade, ela vem complementar uma obra que foi feita da ponte para lá, que foi a João Leopoldo Jacomel. Lá também foi uma obra que tem 3 pistas de cada lado, tem trincheiras, tem viaduto, uma obra que terminou em 4 anos, né? E nós estávamos dependendo desse trecho aqui para poder melhorar esse fluxo. Então eu tenho certeza que vai ficar bom esse fluxo aqui. A gente vai passar agora, cruzar aqui à direita, logo depois do Detran, e também que é uma região de alta densidade populacional, indo para o Cajuru, nas imediações aqui. E esse miolo dos bairros também sofre muito com problema de asfalto, problema de equipamentos urbanos. Como é que o senhor olha para essa questão em Curitiba? É uma questão de prioridade. Veja, quando fui prefeito também, a minha cidade tinha um monte de problema, né? Não tinha asfalto, tinha o asfalto remendado. Nós temos muito isso nos bairros de Curitiba. Acho que é uma questão do gestor ter um olhar atento para toda a cidade, sabe? Para toda a cidade. Eu nunca fazia obra só num bairro. Quando eu fazia num bairro, eu já, em outra oportunidade, eu já fazia em outro, na parte mais norte, mais sul, de forma de tratar a cidade como um todo. Quando eu vejo uma obra dessa aqui, por exemplo, que é uma obra caríssima, inclusive eu não faria tanta escavação, porque as pistas aqui já tinham uma estrutura boa, uma base boa, porque aqui já é pista de tráfego pesado, e isso encarece muito uma obra. Eu minimizaria esse gasto e faria mais obras, por exemplo, onde os asfaltos são todos remendados. Curitiba tem essa marca, nos bairros principalmente, de muito asfalto remendado, remenda em cima de remenda. Então nós precisamos parar de remendar e começar a fazer obra definitiva. É isso que a população espera. Candidato, a gente deu uma boa olhada no seu plano de governo, viu várias das propostas, né? E muitas são até um pouco ousadas, assim, diferentes, né? Uma delas, você comenta de criar vagas de trabalho de guias turísticos para os jovens de baixa renda. Como é que vai ser isso? Olha, eu sou da área da educação. Então, eu trabalhei dos 17 anos em escola, como professor, diretor, depois fui gestão na área da educação. Eu vejo a educação como prioridade, né? Até para prevenir violência. Eu criei as escolas em tempo integral no município de Pinhais, e a partir do 5º ano, que o aluno vai para o 6º ano, então ele já passa para a responsabilidade do Estado. Aqui em Curitiba nós temos algumas escolas ainda do 6º ao 9º ano, mas essa já não é uma responsabilidade do município. E muitas vezes, quando o aluno concluiu o 5º ano, ele meio que sai da responsabilidade. E eu não vejo dessa forma. Eu vejo que a gente tem que continuar dando oportunidade para o adolescente, para os jovens, de artes, dança, teatro, música, esporte, profissionalização. Então, nessa parte de profissionalização, veja, o programa Jovem Aprendiz vai de 14 aos 24 anos, na verdade, né? Então, eu pretendo criar essas vagas promovidas pelo município para dar uma oportunidade para esses jovens, focando no sucesso profissional deles, né? Já como jovem aprendiz. Então, essas vagas com esse objetivo. Curitiba é uma cidade turística, eu acho que tem um potencial que dá para ser explorado ainda mais. E eu quero, sim, já encaminhando os jovens, não só na parte do turismo, como está no meu plano de governo, mas também em outras áreas, para que o jovem, a partir da formação dele, na hora que ele concluir o ensino médio, ele já tenha um encaminhamento para o mercado de trabalho, uma capacitação, para já começar a ganhar um bom salário, para ajudar a família, para ter uma perspectiva. O senhor falou sobre a implantação da escola em tempo integral em Pinhais. Isso é um discurso que a gente ouve há muitos anos, de muitos políticos, candidatos, de uma efetivação de uma implementação da escola em tempo integral. Como é que você analisa isso em Curitiba? Como que isso seria viável? Como que seria financeiramente viável, inclusive, a falta de pessoal, a falta de investimento? Como que você analisa isso? Olha, como que eu fiz a escola em tempo integral? Eu vejo que em Curitiba tem muitas escolas com educação em tempo integral, mas não é a escola toda que é em tempo integral.
tem uma turma ou 2 turmas de tempo integral. Então você fala, aquela escola tem educação de tempo integral. O meu conceito e a forma como a gente implantou em Pinhais é toda a pedagogia, todo o planejamento organizado para a escola funcionar em tempo integral. Evidente que não são todas as escolas que vão ser em tempo integral. A gente seleciona as crianças com maior dificuldade de aprendizado, das famílias mais desestruturadas, de maior vulnerabilidade social. É essas crianças que nós seguramos ela sob os cuidados do município durante o período integral. Com isso, eu consegui, em 8 anos, sair do IDEB de 5,2 para 6,7 no município de Pinhais, porque a gente conseguiu equilibrar principalmente aquelas crianças com maior dificuldade. E eu pretendo sim, em Curitiba, implantar esse modelo que está dando muito certo. Pinhais hoje é um dos melhores IDEBs do Paraná. A gente está, me perdoe, Alá, fazer mais uma pergunta aqui em sequência. A gente está chegando aqui próximo ao autódromo, o antigo Autódromo Internacional de Curitiba, que fica em Pinhais. Aliás, essa é uma briga que a turma de Pinhais fica brava pra caramba quando fala que é o Autódromo de Curitiba, que não existe mais, né? Foi uma perda esportiva, um investimento imobiliário que vai ser construído, mas também está enfrentando questões judiciais. Como é que o senhor analisa a primeira questão do autódromo, essa perda para o Paraná, né, para Curitiba e para Pinhais do autódromo, versus as atrações turísticas esportivas que Curitiba pode ter potencial de trazer? Olha, é lamentar que nós perdemos um autódromo internacional que nós tínhamos aqui e um kartódromo, mas era uma área particular, um empreendimento particular, e a partir de um determinado período, e agravado ainda com a pandemia, ele não se viabilizou mais, uma área muito valorizada, né? Então foi o proprietário resolveu empreender e planejar ali uma cidade, um bairro, né? Um bairro moderno, como tem em Pedra Branca, em Santa Catarina, né? Que não é só um condomínio, mas tem área de comércio, serviços e diversas empresas, né? Clínicas. Então é um bairro que vai comportar, quando finalizado, 8.000 pessoas. Vai ser um enorme bairro. Só que isso também requer um planejamento, uma infraestrutura. Pinhais se organizou, pediu contrapartida, inclusive, foi bom falar essa pergunta por causa do seguinte: nós temos aqui um projeto pronto para ligar Maurício Fruit à Avenida Iraí, através de um viaduto e pontes passando sobre o Rio Atuba, e outro ligando lá a 24 de maio, que é a principal ligação entre Colombo e São José dos Pinhais. Então é uma infraestrutura, canaletas do expresso, a canaleta do ônibus, que vai continuar até o terminal de Pinhais. O problema é o seguinte: nós temos o projeto pronto, viabilizado, projeto arquitetônico, os projetos complementares, já tem o financiamento, o governo do estado já reservou o recurso. O que aconteceu nesse inteirinho? Uma ocupação irregular no traçado do viaduto. E nós alertamos Curitiba, as autoridades, falaram: olha, está havendo uma ocupação, onde vai passar o viaduto? O que aconteceu? Se consolidou uma ocupação irregular, mais uma em Curitiba. Nós temos em Curitiba 453 ocupações irregulares. Então, mais uma aqui na região do Cajuru, que já tinha 61 ocupações irregulares. Então, veja, é essa questão que eu coloco, que existe uma contradição aqui em Curitiba. Como que nós podemos passar décadas, tem ocupações aqui na Boa Vista, em Santa Felicidade, mais de 50 ocupações irregulares. E aqui no traçado do viaduto planejado, com orçamento reservado, com o projeto pronto, um bairro que vai trazer desenvolvimento não só para Pinhais, mas para Curitiba, e agora você tem um entrave que podia ser prevenido. Eu implantei um programa de habitação popular e de relocação de famílias em Pinhais, né, para poder realocar das margens do rio, recuperar os rios, e também, a partir do momento que eu implantei um projeto de habitação para a relocação das famílias, eu acabei com as ocupações irregulares. Depois que eu assumi, não teve mais nenhuma ocupação irregular em Curitiba, porque eu acho que não é dessa forma que a gente resolve o problema de habitação.
Agora, tem que ter um programa sério de habitação, que Curitiba hoje não tem. Candidato, falando também, aproveitando, né, esse assunto de vulnerabilidade social, né? Você comenta no seu plano de governo um programa chamado Caminho de Volta. É pensado para resolver esse problema atual de Curitiba, que são dos moradores de rua, né? Esse aumento, né, da população de rua. Esse programa ele vai levar em consideração as diferentes situações que fizeram as pessoas irem das ruas. Eu digo isso porque, às vezes, quem sai, né, de casa sofre violência doméstica, sofre atritos familiares, e aí você fazer um programa para fazer com que essa pessoa volte para casa, talvez não seja a melhor saída. Veja, eu tenho dois programas que eu pretendo fazer. Alguns já foram experimentados no município de Pinhais, tá? E eu digo o seguinte, não é possível que a gente não tenha tido nenhuma ação para superar essa situação das pessoas em situação de rua. Curitiba é a 6ª cidade brasileira com maior número, tem 4 mil, em torno de 4 mil, que a gente não sabe o número exato, pessoas em situação de rua. Tem 50 cidades no Paraná que não tem 4 mil habitantes. 50 cidades, mais de 50. Então veja, é uma situação complicada. E aí tem muita gente querendo ajudar. Muita gente querendo ajudar. E outra, a caridade, a generosidade é próprio do cidadão, do cristão. Você tem que fazer. Agora o poder público tem que praticar justiça social. E nós temos que enfrentar. Eu até digo o seguinte, se for para manter, para se conformar com essa situação das pessoas em situação de rua, os comércios fechando, uma dificuldade, não combina com Curitiba. Se for para se conformar com isso, o candidato é outro. Se for para superar, enfrentar esse desafio, então eu tenho proposta. O caminho de volta significa você fazer um diagnóstico de cada pessoa, por qual caminho que fez ela chegar nesse ponto, e tentar fazer o caminho de volta. Em muitos casos nós vamos conseguir resolver fazendo o caminho de volta, integrar com incentivo, com de repente você dá um auxílio para a família poder acolher essa pessoa novamente e tal. Agora, tem muitas pessoas ali que de fato caem nisso que você falou, que já não existe mais, já perdeu totalmente os vínculos familiares. Então nós temos que aplicar o projeto que eu chamo de Supera a Rua. Aí as pessoas com transtornos mentais, por exemplo, a pessoa que precisa assistência psicológica, assistência médica, assistência social, os dependentes químicos que nós precisamos fazer parceria com as clínicas de recuperação e as comunidades terapêuticas das igrejas, que é possível fazer, e criar frentes de trabalho para uma grande quantidade de média idade, relativamente boa de saúde, colocar essas pessoas para trabalhar, dar oportunidade para elas nos próprios serviços da prefeitura. Nós temos uma frente de trabalho que está dando muito certo no município de Pinhais. As pessoas trabalham no meio ambiente e no obras, eles têm um incentivo para isso, eles já começam a ter um lugar para ficar, começam a se reintegrar na sociedade. Então esse meu projeto pretende enfrentar esse problema, identificar. Agora, não tem como resolver sem a gente combater o tráfico de drogas no centro de Curitiba. Enfrentar com coragem essa questão, botar a guarda municipal, todo o monitoramento que nós temos. O comércio acontece, as pessoas estão consumindo é porque tem gente vendendo, e aí a gente tem que coibir isso também. Reginaldo, aproveitando esse tom aí, a guarda municipal, eu gostaria de falar sobre segurança pública. Nós, da Tribuna do Paraná, nós nos reunimos com consegues de Curitiba, cerca de 10 consegues, né? Nós sentamos e elaboramos uma carta, eu até te entrego uma foto dela. Opa! Essa carta, ela é um documento, né, feito a várias mãos, que deixa bem claro, né, quais são os problemas de segurança de cada região de Curitiba. Ótimo. Né? Os consegues, né, que são os conselhos de segurança aí da cidade, eles conversaram conosco e passaram, né, quais são os problemas que eles passam em cada região
e como eles poderiam ajudar e resolver e querem isso, né? Querem que o candidato, né, quem for eleito a prefeito de Curitiba, olhe com carinho para esses problemas e resolva, né? Sobre segurança pública, né? Eles comentaram muito da defasagem do efetivo da Guarda Municipal e da questão da muralha digital. Eu acho que esses dois problemas foram assim unânimes entre os conselhos, né? Qual é a sua opinião a respeito da muralha e como resolver o problema da Guarda Municipal hoje? Olha, Noah, quando eu apresento uma proposta para Curitiba, eu não apresento ela do vazio, eu apresento ela baseada numa experiência. Pinhais, o município que eu fui prefeito, era um dos municípios mais violentos do estado do Paraná. Eu implantei uma guarda municipal, eu implantei do zero, não tinha. E é uma das melhores, mais bem profissionalizada, com câmeras de monitoramento, com muralha digital. Então, eu já fiz isso, eu sei como fazer. Aqui em Curitiba, eu quero requalificar a guarda municipal. Eu quero retirar da responsabilidade da guarda o patrimônio público, que nós temos outras alternativas, como vigia, vigilância eletrônica, seguro. E a guarda tem que se transformar, ela continua sendo guarda, mas numa verdadeira polícia municipal. Cidadã, polícia cidadã, guarda municipal cidadã, mas com pulso firme contra a bandidagem. Contra a bandidagem. Aumentar o efetivo, comprar armamentos modernos, veículos modernos, armamentos letais, não letais, aumentar o efetivo. E eu quero implantar em cada uma das 10 regionais de Curitiba uma central de monitoramento, com as câmeras de monitoramento, uma muralha digital eficiente, porque hoje não é eficiente, tá? E com efetivo da guarda suficiente para atender os bairros daquela regional. Quais são os problemas que você vê na muralha digital hoje? Primeiro, problema que eu vejo, nós temos uma central de monitoramento em Curitiba para 1.800.000 habitantes. Se a gente não distribuir isso, considerar cada regional como se fosse uma cidade, entrou em todas as políticas públicas, não só da segurança pública. Então eu tenho que regionalizar, porque cada região tem uma realidade diferente. Então esse que é o objetivo. A muralha digital, ela tem que ser eficiente. Para ela ser eficiente, ela tem que estar espalhada pelos bairros e tem que ser monitorada em cada uma das regionais. E claro, conversando as regionais umas com as outras, tal, para poder você ter o controle da cidade toda. Mas eu vejo que hoje é ineficiente. Hoje tem uma muralha digital, mas ela não abrange todos os bairros, toda a nossa capital. O senhor falou muito em investimento, em pessoas, em equipamentos, enfim, em outros sistemas de segurança. Da onde? De onde vem o dinheiro? Como é que o senhor acha que é possível equalizar essa finança para que a guarda seja ampliada da maneira que o senhor propõe? Sim, veja, nós temos um orçamento de Curitiba de 14 bilhões. É um orçamento significativo. Se for comparado com o que eu tinha no município de Pinhais, inclusive do ano passado, o orçamento era quase 20 vezes maior do que o município de Pinhais. Então nós temos orçamento, é uma questão de prioridade. Se você perguntar para a população de Curitiba hoje, onde você quer que se invista o recurso público de Curitiba, a população vai dizer, uma prioridade é a segurança pública, porque as pessoas querem se sentir seguras. Outra prioridade é uma educação de qualidade, não apenas incluir as crianças na escola, mas ter uma educação de qualidade de primeiro mundo, que as pessoas vejam na escola. Eu conquistei isso em Pinhais, as escolas municipais ter um conceito melhor do que as escolas particulares. Então é isso que a população quer que você priorize aquilo que realmente precisa ser feito. O senhor falou muito sobre, a gente já está se encaminhando acho que para os 5 minutos finais da entrevista, mas só para te dar essa noção de tempo também. O senhor falou e bate muito nessa tecla de que eu sei fazer, eu fui prefeito de Pinhais, eu já fui do executivo, eu sei como é que funciona. E na nossa disputa eleitoral em Curitiba temos outros ex-prefeitos também que fizeram as suas gestões em tempos diferentes, mas também já foram prefeitos. O que o diferencia dos atuais candidatos
que quem vai olhar para o senhor e falar, bah, esse era prefeito de Pinhais, mas aqui vai dar certo ou não? O que o senhor acha que é o diferencial para concorrer com outros ex-prefeitos que também, pelo menos em tese, sabem fazer? Sim, com certeza. O meu diferencial é que eu consegui implantar uma gestão moderna, inovadora, né, e obtive um bom resultado. Respeito os outros candidatos, né? Nós temos aí o Requião, que foi governador, que foi prefeito aqui em 86, terminou em 88. Né? Então era uma outra época. Eu acredito que eu estou mais atualizado e com condições de implantar uma gestão mais eficiente e inovadora aqui em Curitiba. Eu tenho essa experiência, em cada uma das áreas eu já apresentei um trabalho bem realizado, uma experiência bem sucedida. E a minha história, tudo que eu conquistei na vida foi através do meu trabalho e da minha competência. Eu não teve nenhum padrinho político para pegar no meu ombro e falar assim, olha, vota aqui nesse fulano, vota no Luizão, que o Luizão é bacana. Não, eu conquistei através do meu trabalho, do meu esforço. Eu não tenho padrinho político, eu não tenho parente político, eu vim de baixo. Aqui em Curitiba eu fui mecânico, fui caminhoneiro. Depois que eu voltei a estudar aqui no Colégio Cristo Rei, que agora é Elias Abraão, me formei na universidade, daí que eu fui trabalhar em Pinhais como professor e diretor de escola. Então, por causa da minha história e da minha construção, e do que eu consegui entregar para a população. Candidato, aproveitando os 4 gostaria que você fizesse as suas considerações finais e falasse agora na área de segurança pública. Você quer resolver colocar a implementação de terapias integrativas, que já faz parte do SUS, né? Mas implantar em Curitiba, e uma delas é o uso de medicamentos fitoterápicos, que você tem comentado com bastante ênfase aí no seu plano de governo. Sim, são alternativas, porque muitas vezes a pessoa manifesta uma doença, mas se você for olhar a fundo, você tem que ver como que essa pessoa está morando, com quem que ela está se relacionando, se ela tem algum problema psicológico, e a gente pode e obtém muitos resultados através de tratamentos fitoterápicos também. Então eu pretendo popularizar cada vez mais, não como um único, mas como uma alternativa, e trabalhar muito na prevenção da questão da saúde em Curitiba. Porque veja, se nós temos hoje aqui 555 agentes comunitários de saúde para uma população de 1.800.000 habitantes, então de cara a gente já sabe que nós não estamos trabalhando na prevenção. Quando você tem 108 agentes de combate a endemias para cuidar de uma cidade desse tamanho, nós não estamos priorizando o combate na prevenção. Então eu quero ampliar a atenção básica, porque o agente comunitário, quando ele vai na família, ele já vê um todo ali, não vê só a pessoa que está doente. Ela vê se tem um problema de salubridade, se tem um problema de relacionamento, ou se tem um problema até de agressão física contra a mulher, de violência contra a mulher, contra a criança. Então eu quero investir nisso. Quero aplicar cada vez mais a medicina virtual, né? Para que muitas coisas, a pessoa não precisa sair de casa. Ele pode fazer, através de um profissional, né, uma orientação, tal, trabalhar na prevenção. E outra, nós temos a melhor estrutura de saúde pública do Paraná, aqui em Curitiba, os melhores hospitais de referência. Fazer parceria com esses hospitais, com as clínicas. Hoje, uma consulta oftalmológica leva de 6 a 8 meses. Não é admissível isso, sabe? Com tantas clínicas que nós temos em Curitiba, nós temos que investir um pouco mais nessa questão para uma criança com um problema visual, um problema na visão, com a deficiência visual, se ela ficar 6, 8 meses na escola, convivendo com essa deficiência, ela já comprometeu o ano letivo. Então não é possível, né? Hoje nós temos mais de 50.000 pessoas aguardando na fila de espera um exame oftalmológico. Então eu pretendo trabalhar na prevenção e aperfeiçoar as parcerias aqui com o que a gente já tem estruturado na nossa capital. E agradecer, não sei se é para me finalizar, não? Agradecer a oportunidade, pedir o voto, pedir o apoio no 77, o meu número é 77. Eu não sou nenhum amador, né? Também não quero me vangloriar, mas eu tenho uma experiência, tenho um trabalho realizado. E tenho propostas para Curitiba, para enfrentar os desafios da nossa capital.
né? Não dá pra gente concordar que está tudo 100%. Nós acabamos de falar aqui de uma série de problemas, ocupações irregulares, alagamentos que tem na nossa cidade. Eu resolvi os problemas do alagamento no município de Pinhais, era um dos municípios que mais alagava, né? Com planejamento, com organização, com investimento correto do recurso público. A questão das pessoas em situação de rua, os profissionais da área da saúde e da educação que estão estressados, o número é o mesmo de 2, 3 anos atrás, a demanda aumentou muito nesse período, né? Então, obrigado. Então, obrigado pela oportunidade. Vote Luizão Goulart 77 para a gente fazer a diferença aqui na capital. Valeu, pessoal. Voltamos no próximo rolê.